Reciclagem da Visão. Vamos lá então, gente, mais um momento especial, o quadro Reciclagem da Visão. Já estamos com os convidados na tela, no layout do Reciclagem da Visão. Regis Henke, de Rio Grande, Paulo Nascimento, de Campo Bom, ambos do Rio Grande do Sul, estão aqui conosco hoje para bater um papo. Boa noite, Regis, tudo bem? Boa noite, irmãos. Tudo bem? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Igualmente, tudo certo por aqui. Temos também Paulo Nascimento, de Campo Bom. E aí, Paulo, tudo certo? Boa noite. Boa noite, irmão Nicolas. Boa noite, irmão Regis. Deus possa estar nos abençoando nesta noite e compartilhar das novidades que o Senhor tem realizado dentro de nós. Amém? Isso aí, Paulo. Então já podemos iniciar aí já conversando, começando aí com o irmão Paulo, depois o Regis. Faz um relato assim, geral, daquilo que vocês sentiram até agora servindo o Senhor. Boa noite, irmão Sérgio. Boa noite. Deus abençoe, irmão. Realmente é um momento assim, eu estou vivendo no reino, né? É realmente aquilo que tem sido ministrado pelo Espírito, né? Uma reconstrução, primeiramente dentro do coração de um líder, né? E eu louvo a Deus e glorifico a Deus porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para uma grande obra, uma obra muito espiritual. E que, primeiramente, o efeito das mensagens, o efeito da cura, da transformação, da restauração, reconstrução, ela começa na vida de uma liderança. Eu tenho entendido e compreendido isso, né? E sei que o Senhor avançou uma época bastante na cidade de Campo Bom, muitas conquistas, né? Muitos batismos, muitas pessoas foram conquistadas, né? Certo. Mas hoje, no momento, estamos passando um processo de reconstrução e restauração. Hein, Paulo? Mas eu agradeço. Faz quanto tempo aí que tu está cuidando da obra em Campo Bom? Estava analisando hoje, fazem 11 anos, né? Legal. 11 anos funciona a igreja de Campo Bom. E como é que começou aí? Foi com um grupo familiar? Como é que foi essa entrada aí na cidade? Eu me lembro que o nosso chamado aí de presbitério foi no encontro em Glorinha. Opa. Isso em 2011. E eu vejo assim o Senhor ele fazendo obras maravilhosas, né? Compartilhando com os irmãos que trabalham como liderança, as irmãs também. Vejo assim que houve um crescimento, maturidade, né, na vida dos irmãos. Tu já era da cidade de Campo Bom, irmão? Não, eu sou natural de Sapucaia do Sul. Porém, eu vivi muito dentro de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Né? Depois de alguns anos eu estive fora do Rio Grande do Sul. Sim. Sendo talhada na libertação, né? Uhum. E hoje estamos agora no Evangelho do Reino, né? Legal. Como é que você foi pescado por Jesus aqui para chegar nesta igreja? Irmão, foi algo assim, foi fantástico, né, irmão? Porque meu primeiro amor foi através de uma igreja denominacional, né? Numa época que eu estava no mundo das drogas, eu fui buscar uma libertação lá em 1990, quase na época que começou o Evangelho do Reino em Cachoeira. 1990, eu estava dando entrada numa casa de recuperação. Daí, com o passar do tempo, daí eu casei e me senti rejeitado pelo próprio trabalho que eu trabalhava e não me sentia mais com os pés firmes na igreja denominacional. E ali eu comecei a frequentar a igreja do Reino em Novo Hamburgo, né, através de pessoas que eu conheci, né, pessoas que estavam vinculadas já
Uhum. O Evangelho do Reino, que vieram de Cachoeira, outros estavam aqui em Novo Hamburgo. E aí eu precisei de um auxílio espiritual, de terapia, de um acompanhamento, e foi me dado isso, né? Sendo que eu fiquei muito tempo, né, irmão? Fiquei muito tempo dentro da igreja do Senhor, né? Uns 9 meses acompanhando, eu murmurando. Eu vi um apóstolo de barba, de mas esse pastor de barba, aí sem gravata, sem paletó. Quase me mataram. Então foi um choque aí essa migração, então, de uma denominação que tu estava para a igreja do Senhor Jesus, Paulo. Exato, eu muito religioso em questão de costumes, né, de roupa, gravata, paletó, então isso há muitos anos me doutrinaram dessa forma. Sim. Aí eu chego na igreja do Senhor Jesus Cristo, tudo diferente, daí eu fiquei 9 meses murmurando. O pessoal já começou a colocar aqui no YouTube, ó, Paz, filha mais velha do Senhor aqui em Campo Bom. Vi a obra do início aqui em Campo Bom. A Jo comentou. E também o Jones colocou aqui, Paz do Senhor, Paulo de Campo Bom, nosso pastor. Isso aí, a gente tá começando aqui o bate-papo, né? O Paulo contou um pouquinho aí do início, já faz uns 11 anos aí em Campo Bom, a forma que ele entrou, mas queremos ouvir um pouquinho do Regis também. Regis, entra no bate-papo aí, conta um pouquinho da tua trajetória espiritual, como é que entrou na igreja, como é que começou a obra em Rio Grande. Amém, irmãos. Eu, da mesma forma que o irmão Paulo, aí comecei numa denominação, né? Aqui mesmo em Rio Grande, com 18 anos, mas aí comecei a não concordar com algumas coisas, né? E aí me afastei um pouco. Sim. Daí aprove o Senhor me levar para Porto Alegre, onde eu fui trabalhar e estudar. E daí eu fiquei pulando de galho em galho em várias denominações em Porto Alegre, frequentei quase todas aí, até que um dia eu cheguei na igreja do Senhor Jesus. Encontrou. Encontrei ali o Evangelho do Reino. E para mim também foi assim meio diferente, né? Que eu vi assim que tinha algumas coisas que não eram igual às outras, né? E a palavra começou a entrar, né? Então eu lembro que eu entrei assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi o louvor. Porque um dos primeiros louvores assim que me impactou foi aquele louvor Azorrag. Sim. E que a letra do louvor, né, me trouxe revelação da palavra que eu não tinha. E aí no final do culto eu cheguei para um irmão e perguntei qual é o cantor qual é o artista, né? Eu quero comprar o CD dele. Sim. Aí o irmão falou, não, quem fez o louvor foi o Espírito Santo e tem aqui o CD para comprar. E aquilo me impactou, né? Porque eu via que toda a glória estava indo para Cristo e não para homens, né? Sim. Regis, e a partir... Quanto tempo depois tu se tornou líder de Rio Grande, no caso, presbítero? Foi bastante tempo depois, assim, né? Foi quando eu voltei para Rio Grande. Eu fiquei 8 anos morando em Porto Alegre, né? Aí quando eu voltei para Rio Grande não deu tempo nem de... Sim, já chegou. De pensar. Cheguei aqui e já assumi. Regis, eu queria saber isso aí, que a gente estava conversando com o Paulo ali, a gente pegou um pouco do início dele, mas e tu, Regis, tu sentia algo já quando tu entrou na Igreja do Senhor Jesus? Algum encargo que o Senhor poderia te dar futuramente de liderar, quem sabe, Rio Grande? Tu tinha algo dentro de ti? Com certeza, né? Porque a gente sabe que a igreja, para crescer, ela precisa formar líderes, né? Mas eu sempre relutei muito, né? Inclusive, eu já cheguei na igreja sabendo tocar violão, né? E eu escondi muito tempo isso dos irmãos para não ser levita, né? Para não participar de grupo familiar. Então, eu sempre fui aquele irmão que ficava no último banco ali, né? E não queria participar de nada. Então, hoje eu vejo assim, né? O quanto Deus tem que quebrar essas fortalezas em nós, mas também respeito o espaço dos irmãos, né? Sim. E quando porque assim como respeitaram o meu, né? A gente tem que... Quando tu foi, então, designado como presbítero, tu já tinha alguma noção, assim, de como funcionava esse trabalho? Tu teve que buscar algum material na mesa ou tu já tinha tido alguma instrução? Não, como eu não sabia de nada, né?
Eu fui no kit presbitério, né? Então eu já vi ali de cara que presbítero não é ninguém especial, né? É alguém que o Senhor viu na cidade para quebrar primeiro, né? Sim. Para que ele possa morrer primeiro, né? Então, e eu não sabia nada de presbitério, não sabia nem o que era redismo, nada, né? E como eu vim de denominação, né, e não sabia como se tratava essas coisas, eu lembro que eu guardava os depósitos que eu fazia para o ministério apostólico, porque eu achava, na primeira reunião do presbitério, eu achava que eu tinha que apresentar as contas. Sim. Então, é uma coisa completamente, né, que o Senhor vai quebrando, assim, vai tirando suas fortalezas de nós. Você chegou na igreja do Seu Jesus, quem era o pastor lá na época? Era o Gilberto Schmidt, mas depois eu peguei a fase que o irmão saiu de Cachoeira e veio para Porto Alegre. Foi em 2007, então? Isso. Legal. A gente vê tudo como é que começou. E Regis, aí Campo Bom, como é que iniciou? Foi através de algum grupo familiar? Como é que foi fazendo visitas? Paulo? Aqui em Rio Grande? Do Rio Grande. Já tinha alguns grupos aqui, né, de alguns missionários que já tinham passado por aqui. Os irmãos que estavam em Pelotas, né, que é uma cidade mais próxima aqui, daí eles viajavam até Rio Grande aqui e começaram alguns grupos familiares, né? Sim. E então, desde assim que ano que você é presbítero aí? Desde 2012. 10 anos já também. Parecido com o Paulo. Isso aí. Foi num encontro em Glorinha também, só que foi 2012 que eu fui. Legal. Também. Isso aí, a gente tem 1 minuto e meio aqui, 2 minutinhos pra puxar, né, o nosso segundo bloco comercial. Não sei se alguém tem comentário aí, como é que tá funcionando? A Eliane Silva colocou aqui que boa noite, amados de Jesus. A Zohag também foi o louvor que mais impactou ela quando ela entrou na igreja e até hoje, né, quando ela escuta, dá esse impacto profundo. Glórias a Deus. Isso aí, a gente tem algumas deixas aqui já no primeiro bloco, né, a importância do kit presbítero. Esse material você encontra na editora Ventsul para dar o norte, né? A gente, acho que... Tem mais um comentário aí, né? Tem mais? Vai lá. O Wagner colocou aqui, ó, Wagner Battestini. Deus abençoe e fortaleça vocês em sua cidade. Kit presbitério e construindo o presbitério aí, não pode faltar. Olha aí. Então, já testificou, né? A importância. O livro Estabelecendo o Modelo do Monte também é um livro de cabeceira. Tá aí o combo. O combo do líder, então, né, Sérgio? Isso é essencial. Beleza, vamos lá. A gente tem mais 240 mensagens da Escola do Reino para completar, para dar um refresco. E o pensamento do Santos também? Não termina, né? Na verdade, isso é uma manutenção diária, né? Sempre tem que buscar. Então vamos numa primeira pergunta aqui. Na dica do mês, a primeira mensagem fala sobre o engajamento que o presbítero deveria ter junto com os grupos familiares da cidade. E a pergunta aí seria como que os irmãos têm feito esse contato com os membros do grupo familiar para incentivar eles a continuar na mesa. Pelo que eu entendi, os 2 irmãos aí compartilharam, né, que nas cidades tem os grupos familiares. Como tem sido assim esse contato com as ovelhas? Irmão Paulo, primeiro? Acho que pode ser pelo Paulo, então. Vamos lá, Paulo. Olha, sim, eu procuro estar visitando os grupos familiares, compartilhando junto, né, incentivando. E também, assim, normalmente os líderes de grupos, né, sempre tem uma irmã ou outra, assim, que são mais, estão sempre enviando, né, enviando os materiais, enviando as mensagens de edificação, né, sempre incentivando a estarem na mesa, né. Então, isso tem feito com que muitos têm permanecido e têm compartilhado daquilo que tem se alimentado, né? Por exemplo, a gente estava no culto de recepção, estava no micro-regional, por exemplo, assim, minha esposa já estava mandando já um link já para as pessoas estarem acompanhando, legal, né? Então isso faz parte, assim, do incentivo, de uma motivação, né? Sim. Para se alimentar da mesa e estar acompanhando o fluir do rio, né? Verdade, Paulo. Nesse contato ali no grupo familiar, o irmão consegue ter noção, assim, do estado espiritual das ovelhas? Como é que estão? Qual a necessidade delas? Algumas pessoas, alguns irmãos, assim, até consigo, assim, a perceber, né? Mas, assim, eu vejo o esforço, né? Por exemplo, assim, tem um grupo
de que tinha uma irmã que tinha dificuldades, e ela tinha visão, ela foi cometida de uma enfermidade e perdeu a visão, perdeu um pouco da visibilidade, né? Aí, com esse problema que aconteceu, eu acredito que daí ela ganhou a visão, porque daí ela começou a escutar os materiais, a ir para a mesa, e eu vejo assim que a irmã se ministra muito no espírito, que ela escuta a mensagem e consegue assim compartilhar, e ela mesma testificou, olha, depois que eu perdi um pouco da minha visibilidade, né, eu tive que me encaixar mais no reino, eu tive que buscar mais Deus. Então eu vi assim que Deus derramou uma graça sobre aquela irmã, por causa que da mesa, de receber as mensagens, né? Sim. E se alimentar, né? Então ali eu vi o quê? O crescimento daquela irmã que não consegue ler. Não consegue ler a Bíblia, mas tem uma memória muito boa, uma percepção muito boa, né? Legal. Hein, Paulo? Eu queria saber, a gente estava falando sobre engajar os membros, né? Na mesa. De que forma que vocês fazem em Campo Bom? Tu manda o link no privado ou tem algum grupo da igreja aí de Campo Bom? Normalmente se manda no privado, Sim. Né? Normalmente a minha auxiliadora sempre manda para as irmãs, sempre manda direto para as irmãs. Isso é ótimo. Link, né? As mensagens, né? E o grupo da igreja ali normalmente é compartilhado, mas também é colocado também, sabe? Também, normalmente sempre tem algum irmão ou outro que coloca ali. E a gente vai acompanhando, né? Sim. Um auxilia o outro. Entendido. E tu consegue acompanhar aí os grupos de Campo Bom? Tu chega aí neles ou os próprios líderes te passam aí a situação? Normalmente eu procuro estar participando. Legal. Né? Mas sempre tem as lideranças que conseguem estar ativamente, mas muitas vezes me convidam, né? Na medida do possível, estou ali, eu estou mandando uma mensagem, ou telefone, para saber como é que tá, sempre acompanhando, né? Claro. Dessa forma que a gente usa o corpo, né? A gente delega ali, né? Tem os grupos familiares, os líderes, e assim a gente vai se comunicando. Queria fazer uma pergunta pro Regis aqui. A gente tem as orações antes do culto, mas pelo que eu entendi, vocês somente se reúnem em grupos familiares, é isso? Isso. Vocês têm alguma maneira de oração em relação a isso? Foi passada a direção, assim, né? Para fazer as orações mesmo assim, né? E a gente estava com os cultos presenciais aqui, mas com a pandemia, né, ficou tudo virtual, e agora a gente está fazendo uma reconstrução mesmo, né? Acho que essa dica do mensal aí vem bem a calhar aí com o que está acontecendo aqui na Igreja do Rio Grande. A gente está passando por uma reformulação, certo? Pedindo a direção do Senhor para rever muitos pontos que deram errado, né? E pedindo também, Senhor, a direção do Senhor para continuar aquilo que deu certo, né? E com relação aos grupos familiares, assim, né? Existe uma grande diferença de fazer um acompanhamento, né? Que eu vi, assim, que eu pude perceber, é que a gente fazia grupos logo com a pandemia e pós-pandemia, um pouco tempo, assim, pós-pandemia, a gente sempre fazia o virtual. Né? Então eu não tinha como dar esse acompanhamento, assim, né? Sim. Principalmente nas orações, né? No aconselhamento ali, naquele tratamento individual com cada ovelha, né? Então a gente está retomando aí o presencial. Tem muita resistência às vezes com relação a isso, não sei, pelo que eu conversei com os irmãos aí também, vários irmãos relataram isso, né? De voltar a ser presencial, porque muitos dos irmãos preferem ainda continuar no virtual. Então, para dar esse acompanhamento às ovelhas, tem que ser o presencial, realmente. Então, vocês fazem algumas orações no grupo, antes do grupo, depois do grupo? Eu deixei assim a critério, né, dos irmãos, o horário, né, sentir o Senhor, mas geralmente os irmãos têm feito antes dos grupos familiares mesmo. Beleza. Tem uma pergunta aqui a ver com a dica, acho que se encaixa aí no assunto.
Como os pastores estão fazendo para o rebanho entender e agir para a reconstrução espiritual individual e em unidade uns com os outros, como Neemias motivava o povo a realizar a vontade de Deus. Como é que está sendo esse incentivo aí para, como o Regis comentou, nessa reconstrução, ver os pontos que precisam ser administrados, né, mudados, para que a obra avance? Quem quer iniciar aí, Paulo? Olha, realmente eu achei meio engraçado aqui, mas é uma realidade. O que o Senhor tem feito? Muitas vezes que no próprio culto de domingo, muitas vezes Deus usa até os próprios líderes ou membros mesmo para vir com a palavra de exortação, né? Que nos leva a nos conscientizar, a pensar, a meditar. Muitas vezes essa reconstrução ela vem pelas mensagens que a gente escuta, e muitas vezes no próprio culto mesmo, de domingo, né? Deus tem tomado alguns irmãos até na exortação, na palavra de exortativa, né? Que muitas vezes foi esse domingo que aconteceu, que Deus deu uma sacudida, sexta e sábado, micro, né? E domingo, no culto de domingo, né? Deus usou muito os irmãos aqui na exortação, né? Foi forte, né? Então, nos dando uma sacudida em todos nós, né? E aí a gente fica orando e clamando ao Senhor para que a gente venha se ajustar, né? Estamos num processo de restauração, de reconstrução. Mas o que me alegra é que tem uma mensagem aí, o Senhor fala assim, de que Deus tem provado a nossa fé, né? E é um momento mais precioso que Deus assim, manifestar o poder dele sobre as nossas fraquezas, né? Quando nós nos humilhamos e confessamos, né? Sim. É uma forma de nós ter essa experiência com Deus, de Deus nos provar o amor dele e provar a nossa fé. Sim. Hein, Paulo, tu falou do encontro, né? Micro-regional. O povo aí de Campo Bom gosta de acompanhar os encontros? Sim, é um pequenino rebanho, mas os irmãos, assim, eles... chegou o Micro em Novo Hamburgo, eles estão todos juntos, né? Que legal. Participando, né? Importante. Que legal. E, Regis, ouvimos também final de semana no encontro, né, sobre a casa na rocha. E nós ouvimos ali que a nossa marca tem que ser Jesus. E literalmente não podemos mais usar marca diabo, né? E tu consegue passar isso para o rebanho aí, a importância da mesa, a importância que precisa usar a marca de Jesus, que a gente tem que comer, porque só assim, né, a casa vai ser edificada sobre a rocha. Tu consegue passar para o povo isso? Sim, amém. O Senhor tem falado forte, assim, né, desde o Café com Cristo para cá, né, todas as mensagens aí. Ontem também falou bastante comigo no culto mundial. E até anotei uma frase aqui, né? Fracasso sem luta é indigno. E Jesus falou que tem que batalhar. Aquele que não tomar a cruz e vir após mim não é digno de mim, né? Então, o que a gente tem plantado aqui, né? E regado também em cima do ministério da palavra, né? É a palavra da cruz, né? Também teve uma mensagem, eu não lembro aí, que falou que o reino é dentro de nós, né? Então, o que a gente tem passado para os irmãos é isso. É a verdade. É a verdade que edifica. A verdade é o Cristo, a verdade é a palavra da cruz. E que somente alimentando um novo homem, né, é que seremos curados e que o Senhor vai realmente fazer essa reconstrução dentro de nós, né? Começando primeiramente dentro, né, para depois arrumar fora. As reuniões regionais que têm sido feitas têm contribuído assim para vocês a nível de crescimento aí, de unidade, essas reuniões da micro-região com os pastores? Vamos começar aí com o irmão Paulo. Sim, irmão, realmente esses encontros micro-regionais eles vêm de encontro com a nossa necessidade, né? A palavra vem de encontro, nos mostrando a verdadeira realidade de servir ao Senhor, né? A
palavra é bem específica para aquilo que, para minha necessidade, né? Fala claramente daquilo que eu necessito, uma retomada de fé, ou realmente entender a realidade, o que é o evangelho do reino hoje, o que é tomar a cruz e negar-se. Então, essas reuniões micro-regionais, elas nos auxiliam muito como liderança, né? A todos nós, né? Sim. Nos abre muita visão, também trabalha muito na área interna, dentro da nossa mente, nos mostra também muitas coisas dentro de nós, né? Então, muitas vezes pode não surtir efeito naquele dia, mas na semana, no mês, algo vai ser realmente ser realizado dentro de nós, né? Coisa boa. Vai acontecer uma cura, vai haver uma libertação, vai haver uma restauração, né? Daquilo que a gente precisa na caminhada, né? Amém. Então, tudo que temos recebido nas reuniões micro-regionais é importante, sim. Nos dá crescimento, nos dá maturidade, nos mostra a realidade do que precisamos mudar, daquilo que precisamos fazer, né? Amém, Regis? Legal. Amém, com certeza, né? A gente sempre é edificado com a experiência dos irmãos, né? A gente vê assim que todos estão passando, né? As mesmas dificuldades e a cruz é individual, né? Então, dá força, né? Dá ânimo, né? Revigora para continuar. E a gente sabe que é corpo, né? Corpo de Cristo. Então eu vejo que essas reuniões aí é o corpo de Cristo se manifestando, né? É o Senhor falando através do corpo. Amém. Com cada um de nós. Perfeito. A gente estava tendo questões aí no YouTube a respeito do material, dica mensal, né? Reconstrução espiritual. Eu queria saber aí, Paulo, se o povo gosta dos materiais da editora Vento Sul, como é que funciona? O pessoal tem aí os materiais nos grupos familiares? Sim, realmente. Todos os grupos familiares existe sim ali, sabe? Está ali a livraria. A bancadinha. Cada grupo tem a sua livraria, que seja mínima que seja, mas tem seus materiais ali, né? Legal. De edificação, né? É importante, né? Muitos ou vendem ou doam o material, né? Uhum. Mas todos têm essa eficácia de ter o alimento diário, né? Que é os materiais da editora Vento Sul, né? Que é importante, né? Uhum. Para alimentação e para divulgação, né? Sim. E tu aí, liderando a igreja de Campo Bom, tu percebe algum material aí que mais se destaca? Cura interior, livre da depressão, tem algum material que mais sai aí? É o material mais vendido, mais procurado é o cura interior, né? Cura interior, depressão, né? São os materiais assim que tem mais saída, mais procura, né? Sim. São os casos que a gente, no dia a dia, aí vai fazer uma visita. Qual o problema? Depressão. É uma necessidade, né? É verdade. Esses materiais aí, olha, a cura interior é pra todos, né? A gente, às vezes pode pegar o livro, mas acho que tá tudo certo, não precisa não. É pra todos, a cura interior, né? E Regis, aí na cidade, como é que é os irmãos em relação à dica do mês, aos materiais, à mesa do Senhor? Amém. A instrução é para todos acompanharem. O pessoal é bem flexível com relação a isso, né? Então, vejo assim que os irmãos têm buscado sempre acompanhar a mesa do Senhor, e as dicas também. Falando em cura interior, é que foi falado que é um material mais tem mais saída, assim. Sim. Nós tivemos aqui também um seminário da cura interior da 9ª região aqui também, que eu vi assim que muitos irmãos participaram e foram edificados com relação a isso, né? Então a gente sempre está procurando incentivar os irmãos a estar na mesa, a buscar o alimento, né? E os irmãos assim aos poucos, né, vão tendo assim essa liberdade, né,
e também o zelo e a responsabilidade de buscar o alimento, né? E não esperar chegar, né? Então, eu vejo que é muito importante que os irmãos estão tendo essa iniciativa. E Paulo, conta pra gente como é ter essa dedicação, esse amor de ir em lugares que muitos não querem ir, como presídios. A gente sabe que tu vai nesses lugares, e como é ter essa vontade no coração de levar a verdade para essas pessoas que também merecem, né, o arrependimento, né, a chance de receber o Senhor. Olha, eu entendo assim de que quando a gente passa por um sofrimento, por uma dor, né, e tu recebe uma cura, tu recebe uma restauração naquela área, então eu acredito assim que brotou no meu coração de estar fazendo esse trabalho dentro dos presídios, né, vendo ali a necessidade, né. Eu tive as experiências grandiosas indo visitar o presídio de Charqueadas, que é uma penitenciária máxima, né? E eu vou dizer para os irmãos, olha, só por Deus mesmo vai te dar coragem, porque por mim mesmo não iria. Mas o Senhor, assim, ele derramou uma graça especial, porque o negócio é assombroso. Eu imagino. Então, dentro dos Charqueadas é furioso o negócio. A Sônia Maria do Rosário colocou um comentário aqui: que bênção, irmão Paulo, já ter sentido a aflição das drogas em sua vida para hoje poder ajudar as ovelhas feridas que chegam e ajudar com misericórdia, sabendo que é estar preso nos vícios. Olha só, a gente tem que orar muito, né, para que o Senhor dê a graça e capacidade, né, para o Paulo perseverar nesses trabalhos e gera fruto, Paulo. Sim, irmão, olha, eu dentro desse tipo de trabalho assim, eu vi assim muitos frutos, né? Dentro do presídio Pecan, em Canoas, uma época que a gente estava indo seguidamente, diariamente, uma média de 2 a 3 vezes na semana a gente ia no Pecan. E o que aconteceu? Muitos presos receberam a sua soltura, e nós ouvimos testemunhos que estão nas igrejas, né? Estão nas igrejas testemunhando, tocando a sua vida, né? Houve frutos desse trabalho em equipe. Legal. Ali em Canoas, no presídio Pecan, né? E assim, em outros lugares, né, que a gente também, né, como caso de recuperação, também a gente, assim, conviveu durante 16 anos, e a gente viu muitas pessoas passarem por ali, e que eram vidas que a gente não apostava nada. Hoje são pastores, hoje são líderes de casa de recuperação, são presidentes, né? Então, assim como o amor de Deus me alcançou, eu tive a oportunidade também de experienciar e compartilhar um pouco daquilo que eu recebi, né? Eu tive a oportunidade de dividir isso com muitas pessoas, né? Isso alegra, né, o nosso coração, né? Certo, a gente agradece aí a participação dos dois. Chegamos no final desse quadro e vou deixar aqui 1 minuto para as considerações finais, começando com o Regis, então. Amém, irmãos. Só compartilhar algo assim que o senhor me tocou ontem no culto mundial, né? Que o irmão falou ali que estava, o irmão Sérgio, né, falou que estava frustrado, desanimado numa cidade, né? E eu lembro assim que quando o irmão foi para assumir o presbitério de Porto Alegre, eu era membro da igreja naquele momento, estava começando, e eu sou fruto, né, daquele trabalho. Porque eu lembro que tinha os estudos bíblicos à 1h30 da tarde, e um dia eu cheguei lá, achei que a igreja está lotada, e para minha surpresa só estava eu lá, e o irmão Sérgio pregando para mim, né? Então, eu estou aqui hoje, então quer dizer que, né, aquela única alma ali, o Senhor falou com ela, então isso serviu assim também de ânimo para mim, consolo, né? Porque às vezes a gente se sente meio frustrado, desanimado na frente de uma obra, mas ontem no culto mundial, meditando naquilo que o irmão Sérgio falou, né, eu vejo que eu sou fruto, né, da perseverança do irmão, então eu tenho que perseverar também para que outros sejam alcançados assim como eu fui. Amém? Que legal, teve uma mentoria particular, hein, então, em Porto Alegre. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que legal. Isso aí. Paulo, considerações finais? Bem, eu vejo resultados de orações, né, sobre
a minha pessoa, né? Que teve um determinado tempo que eu estava em São Paulo e eu ouvia falar desse autor Otmon Nee, que trazia a revelação de mente, corpo, espírito, né? Uhum. E falava em renúncia. E eu tinha um líder ali que ele falava muito, né? Olha, um dia eu vou te enviar para o sul para uma grande obra. Eu pensei que eu ia viajar o exterior aí de avião, aí sonhando com o Japão, aí em vários lugares. Mas a grande obra foi conhecer o Evangelho do Reino, né? E também a me conhecer realmente o que está dentro de mim, né? Essa é a maior experiência, né? Verdade, Paulo. Eu só tenho que agradecer ao ministério, o irmão Sérgio aí, e demais irmãos que têm orado por nós, têm nos auxiliado em oração, e muita paciência também, porque eu vejo que é fácil ganhar uma alma, né? Mas para cuidar de uma alma não é fácil. Aí eu vejo, né, o irmão Sérgio, né, a perseverança e a paciência dele, tendo paciência com as lideranças, com os presbíteros, né? Sempre vejo ele dando uma palavra de fé, de apoio, de amor, de perseverança. Então eu agradeço muito a vida do irmão por investir não somente em mim, mas todos os presbíteros, né, na paciência, na perseverança, sempre dando uma palavra, né? Por mais difícil que seja, mas o irmão sempre dá uma palavra de otimismo. É verdade. Não desista, tenha bom ânimo, né? Isso faz com que a gente venha perseverar e analisar, pensar, né? E a irmã Gasmang, vamos de novo, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus, né? É verdade, Paulo. Do apóstolo Sérgio e os demais irmãos presbíteros, que nós possamos continuar orando uns pelos outros. Isso aí. Nessa caminhada final aí. Muito bem, a gente que agradece a participação, então, Paulo, a tua, a do Regis, pelo tempo compartilhado aqui, teve bastante coisa, viu? Para comentar e para colocar em oração também. Também dá uma boa noite, que Deus abençoe os nossos convidados e até a próxima vez, né? Isso aí, até uma próxima. Tchau, tchau, gente.